Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando cada um de nós nessa nossa aula. É a nossa 29ª aula e estamos chegando quase ao fim. Depois dessa aula nós vamos ter, deixa eu ver aqui, nós vamos praticamente quase terminar o módulo. Logo estaremos entrando no último módulo, que é o módulo 5. Mas ainda tem bastante assunto para a gente ver, graças a Deus. Amém. Tem muita coisa ainda para a gente ver até o final da aula. Mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Tá? Vou fazer um breve resumo da aula passada. Da última aula foi há 15 dias atrás, né? Semana passada não tivemos aula. E a gente parou, nós estávamos falando sobre as divisões religiosas, tá? Nós vimos que tanto Jesus como os apóstolos, eles oraram para Deus para que o povo pudesse viver em unidade, que todos fossem ligados a Jesus, que Jesus é ligado a Deus e Deus é ligado a Jesus, como unidade. Então, tanto Jesus como o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, eles oravam pedindo que a igreja vivesse em unidade, que os irmãos vivessem uma única doutrina, uma única unidade. Qual que seria essa unidade? A doutrina bíblica. Então, que os cristãos devem ser unidos em um só corpo. Tá? Então, onde o cabeça é Jesus Cristo e o corpo é a igreja, quer dizer, todos reunidos fazendo parte desse corpo. Cada um tem a sua obrigação, a sua função a desempenhar dentro desse corpo, tá? Onde todos são iguais perante a Deus. Né? Então, Jesus orou para que os discípulos vivessem sempre nessa unidade. Então, estou fazendo um resumo aqui, tá? Então, vamos lá. Deus sempre pediu que o povo vivesse em unidade, né? Então, através da cruz, Deus nos concedeu esta oportunidade para todos os homens. Está buscando Cristo morreu para que todos sejam unidos nele, para que todos falassem a mesma língua, para que todos vivessem no mesmo ensinamento que Jesus nos deixou. E as divisões, elas são causadas por quê? Por causa do homem. Então, o homem que cria divisão. Então, o homem começou a criar suas doutrinas. E as suas doutrinas, eles foram abrindo em várias igrejas, tá? Onde, na verdade, deveria ser apenas uma única. Então, a palavra deixa bem claro que a divisão, Deus não se agrada com as divisões. E isso são coisas do homem, são coisas carnais. E Deus acaba não aceitando essa situação, tá? As divisões são causadas por aqueles que ensinam doutrinas contrárias às doutrinas que os apóstolos ensinaram. Então, onde que está a doutrina? Está na palavra, está na Bíblia. E qual doutrina que devemos seguir? A doutrina que os apóstolos ensinaram. Por que nós devemos seguir as doutrinas dos apóstolos? Porque eles receberam diretamente do Senhor Jesus. E assim eles fizeram discípulos. Então, por isso nós devemos estar seguindo aí. O que causa essas divisões? Vamos lá, abre comigo no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Lê para nós aí o versículo 16. Vamos dividir as leituras hoje. Tiago 3, capítulo 3, versículo 16. Não estou achando Tiago ainda não, peraí. Hoje eu estou perdida. Tiago, você achou? Tiago, capítulo 3, o versículo 16. Bom dia, Jennifer, tudo bem? Bom dia, Jennifer. Vai começar a ler daqui a pouco, hein? Isso, Tiago, capítulo... Bom dia. Bom dia. Tiago, capítulo 3, versículo 16, Jennifer. Aí, quem Achou, gostaria... Cristiane? Pode, por favor, Cristiane. Então pode ler, por favor. Verso 70, ali há Isso, tá? Então, quais são alguns dos motivos que causam a divisão? Primeiro, a inveja, tá? O que acontece? A inveja e o sentimento faccioso, ela causa essa divisão, porque quem quer ser melhor do que o outro, então acaba causando essa divisão aí, a inveja.
Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 20. Aí está faltando uma palavrinha, mas é Atos, capítulo 20, versículo 29 e o 30. Aí quem achar e poder ler para nós, fica à vontade, tá? Atos, capítulo 20, versículo 29 e o 30. Eu vou ler, tá? Tá. Atos 20, 29 e 30. Sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Isso. Então, veja bem. O próprio apóstolo, ele já estava orientando a igreja, né? Quando ele morresse, depois da morte dele, com certeza, muitos falsos mestres iriam aparecer, falando de outra doutrina, pervertendo a doutrina e assim por diante. Então, isso já estava acontecendo lá no primeiro século. Para Paulo estar falando sobre esse assunto, já estava acontecendo em alguns locais, em algumas cidades aí. Alguns homens se levantavam e ensinavam outras doutrinas. Então, acabava usando a própria escrituras para ensinar outras doutrinas. Então, são coisas pervertidas. Ele deixa bem claro, são coisas pervertidas aqui. Então, se são coisas pervertidas, não pertence a Deus, não veio da parte de Deus, veio da parte de Jesus Cristo, é coisa do homem. Mas vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 3, leia aí para nós. Jennifer, quer ler? Vou ler. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo de vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Isso, o que ela está falando? Que estamos seguindo, e as pessoas que seguem outras doutrinas, a não ser que está escrito nas escrituras, estão seguindo doutrinas carnais, doutrinas de homens, tá? Então estão sendo pervertidos, homens de mentes carnais, porque estão pensando apenas nos seus próprios interesses, tá? Então Deus não permite que tenhamos comunhão com essas divisões religiosas. Abre comigo lá no primeiro livro de João. Deixa eu ver o que está aparecendo aí já. Tá bom o português aí nesses slides, hein? Mas abre lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Lê para nós o versículo 3. Cristiane, você. João 3, né? João, 1 João, capítulo 1, o versículo 3. Nós associamos para que também possa ganhar O Cristiano está muito ruim. Tá ruim, eu não entendi o que ela leu. Você lê de novo? Consegue ler? É que tem barulho. Eu acho que alguém está lavando louça. Desliga acho que Zé. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Bom, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso. Então vamos lá. O que ele está falando? O que vimos e o que ouvimos. Então, o apóstolo João está falando tudo que ele viu, tudo que ele ouviu foi diretamente do próprio Jesus Cristo. Então nós sabemos que ele viveu com Jesus em vida, ele passou todos esses 3 anos junto com Jesus, vendo Jesus ensinando, curando, né? E assim ele foi aprendendo, então ele foi uma testemunha ocular. Então ele deixa bem claro, aquilo que nós vimos e ouvimos com nossos próprios olhos e com nossos próprios ouvidos, diretamente de quem? Diretamente de Jesus Cristo. Então, esse nós ensinamos. Então, o que eles ensinam é o caminho verdadeiro. Então, não existe outro. Então, aqueles que não praticam os ensinamentos dos apóstolos,
não tem comunhão com Deus. Infelizmente, não tem. Às vezes acha que tem, mas estão enganados. Lembra quando Jesus disse, ele deixou bem claro, que o povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento da palavra. Então, quando Jesus falou isso, foi porque os próprios judeus já tinham abandonado as escrituras. Os próprios judeus tinham abandonado a lei de Moisés, que veio da parte de Deus. E os cristãos? Estão diferentes? Não estamos diferentes. Quando nós não damos atenção à palavra de Deus, nós acabamos fazendo outras coisas, achando que está correto, e na verdade aí não está. E é difícil de tirar da cabeça, né? Mas é só lendo e estudando mesmo que cada um de nós vamos aprendendo aí a realmente seguir a vontade de Deus. Então Deus não permite esta comunhão. Agora lê para nós aí o segundo livro de João. Segundo João, o 9 e o 10. Segundo João não tem capítulos, tá só versículos. Eu vou ler. 9 e o 10. Vou ler então, tá? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Senhor, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Isso. Então nós devemos dar atenção ao que é o ensino bíblico, ao que está escrito nas Escrituras. Porque o apóstolo está sendo bem claro aqui. Se alguém aqui ultrapassar, aqui quer dizer ultrapassar, ou acrescentar. A gente já ouviu muitas frases assim, não, as escrituras devem ser, como se diz, complementada, ou as nossas doutrinas é para complementar o que está escrito na Bíblia. Não existe. A Bíblia já é perfeita, ela já é 100%, não há necessidade de complementação. E a própria palavra já deixa bem claro, aquele que acrescentar, tá, será julgado. Ele causa divisão, e a divisão Deus não aceita. Deus não aceita. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus deixou bem claro que ele é o Deus do povo, e que não era para o povo fazer alianças, porque essas alianças iriam causar divisões. Então, Deus não aceita, tá, essas divisões aí. Então, não dar boas-vindas para todos aqueles que prevaricam a doutrina de Cristo, quer dizer, que traz outra doutrina, ou pega a própria doutrina e traz outros ensinamentos. Eu já ouvi uma frase uma vez assim, de um aluno chegou para mim e falou assim, mas meu pastor falou que está escrito nas escrituras, foi escrito para os judeus. Eu ainda perguntei, então para que ele serve? Se foi escrito para os judeus, então não foi escrito para ele não é judeu ou ele é judeu? Então, veja bem, as escrituras, principalmente o Novo Testamento, foi escrito para os cristãos, para todo aquele que aceitou a Cristo e deve seguir a Cristo, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, volta comigo lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 6. Lê para nós aí. Se a Jennifer achou, pode ler. Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Isso, então veja bem, se tem algum cristão, algum irmão que recebeu o ensino, né, e de repente ele acabou se desviando, e ele não quer dar atenção mais à palavra, ele não quer voltar mais para Cristo, por quê? Porque ele resolveu ir para outro caminho, então não adianta ficar insistindo. O que a palavra diz? Afasta-se, porque tudo que já tinha que ser feito com ele já fez.
Então, com certeza, para chegar nesse ponto, alguns irmãos já chegaram nele para conversar, ele acabou não dando ouvido e assim por diante. Então, o que a palavra fala? Aparta-se, deixa, né? Deixa ele. Quem vai estar aí julgando ou olhando tudo isso aí vai ser o próprio Deus. Então, apartar daqueles que andam desordenadamente, não segundo a vontade. Tem conhecimento da palavra, mas não pratica. Tem conhecimento da palavra, mas não segue. Tem conhecimento da palavra, mas não dá importância. Então, se ele não dá importância mais para a palavra, abandona. Não adianta ficar insistindo. Deixa ele de lado. E Deus vai estar agindo com certeza segundo a vontade dele, né? E de acordo com aquele coração resolver voltar para Deus. Então, Deus está ordenando que todo o cristão deve viver em unidade, em união. O que seria essa unidade? Unidos em Cristo, seguindo as doutrinas de Jesus e não doutrinas de homens. O que seria as doutrinas de homens? São coisas que estão além do que está escrito, ou algumas que estão faltando em relação ao que está escrito. Devemos seguir o que está escrito. Senão, não haveria necessidade de Deus deixar por escrito para nós. Por isso que Deus pediu para que os apóstolos escrevessem, deixassem por escrito. Isso Deus fez desde o início. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus pediu para que Moisés escrevesse tudo em um livro, para que o povo pudesse sempre estar lendo e meditando diariamente sobre esse livro. Isso se estende para nós. Por isso nós temos hoje tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, que é a nova aliança, a nova vida. E Deus está nos concedendo esta oportunidade. Tá? Então, esta unidade ela deve ser baseada sobre uma completa submissão à autoridade do Novo Testamento. Por que do Novo Testamento? Porque é a era que nós estamos vivendo, é a era cristã. E a era cristã é o Novo Testamento. O Novo Testamento nos traz essa era cristã. Então, Deus planejou que a igreja seja um corpo só. Assim como Deus formou uma única nação e deu leis para aquela nação, e através daquela nação as outras nações pudessem ver, né, e também se converter, Deus faz isso com a sua igreja. Deus estabeleceu uma única igreja. Tá? Naquele período existiam várias religiões, já existiam várias religiões. Tá? Cada povo, cada nação tinha sua própria religião, mas de acordo com sua própria vontade, de acordo com suas próprias doutrinas ou suas leis. Mas Deus deu uma só lei. Deus deu a lei para que o povo pudesse alcançar o quê? A glória de Deus. E hoje, Deus instituiu a sua igreja, colocando Jesus como cabeça, para que todos possam viver em unidade com Cristo, nesse caminho. Então, um só corpo, uma só fé, que não haja divisão. Então, as Escrituras nos deixam bem claro que Deus não gosta de divisões. Tá? Nós vemos no período aí que nós vemos várias religiões. Isso é divisão. Por quê? Eu falo isso para vocês que eu já visitei várias igrejas aí. Tá? Então, cada uma delas tem a sua doutrina. Não deveria ser assim. Pega o que está escrito na Bíblia e monta uma doutrina. Então, isso é errado. A Bíblia não ensina isso daí. Quando eu faço isso, eu estou totalmente pervertendo ou desviando do caminho de Deus. Aí eu acho que eu estou agradando a Deus, mas a palavra deixa bem claro que não agrada. Por quê? Porque Deus não gosta de divisão. Ele permite, mas ele não gosta. E isso vai ser cobrado. Deus vai cobrar lá na frente. Abre comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, versículo 18. Cristiane. Gálatas não, desculpa, gente, é Colossenses, tá? É Colossenses 1, 18. O texto Cristiane, muda aí, Cristiane. É um CL, não é um G. Colossenses capítulo 1, versículo 18.
Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e Cristo tem o primeiro lugar em todas as coisas. Isso. Tá pegando aqui do versículo 13 até o versículo 23, o apóstolo Paulo está descrevendo a qualidade de Jesus Cristo. Está descrevendo que Jesus é o cabeça, que ele é o soberano de todas as coisas. Ele, além de ser a imagem de Deus, é o próprio Deus, Filho, que desde o início estava junto com Deus e criou todas as coisas. E Deus colocou ele como cabeça da igreja. Então é o único que nós devemos seguir. O único. Por que nós devemos dar crédito aos ensinamentos dos apóstolos? Porque nós sabemos, as Escrituras deixam bem claro, que os apóstolos receberam esse ensinamento diretamente do próprio Jesus Cristo, que veio da parte de Deus. É igual quando nós falamos sobre a lei de Moisés. Quem escreveu? Foi o próprio Deus. Por intermédio de quem? De Moisés. Então Deus escolheu Moisés e pediu para que Moisés transmitisse ao povo a sua lei. E a mesma coisa com Cristo. Deus colocou seu Filho, Jesus Cristo, como cabeça, e através dele, Deus revelou sua vontade, colocando ele acima de tudo. Assim como Deus colocou Moisés para ser o líder daquele povo, daquela nação, Deus colocou Cristo para ser o cabeça da igreja em toda a parte do mundo, em todas as partes do mundo. Então, aonde a palavra chegar, Cristo deve ser o cabeça. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Então, nós não devemos sair deste caminho. Volta comigo lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Aí lê para nós o versículo 41 e o 42. Eu vou ler. Atos 2, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso, o que está dizendo? Olha só, todos aqueles que aceitaram a mensagem, qual que é a mensagem? Os apóstolos naquele dia de Pentecostes, nós aprendemos algumas aulas atrás, que eles ensinaram, guiados pelo Espírito Santo, eles apresentaram a Jesus como Salvador, como Messias, aquele que os próprios judeus esperavam, aqueles que outros homens de outras nações, alguns já esperavam. Se a gente ler o Novo Testamento, nós vamos ver que muitos que não eram judeus se tornaram cristãos. Por quê? Porque acreditavam que o Messias viria, o Salvador, da parte dos judeus. Então, todos os que se converteram, os gentios que se converteram, já tinha essa esperança. Então, aqui no capítulo 2, foi apresentado ao povo que estava em Jerusalém, Jesus Cristo, como Senhor e cabeça. E olha só, interessante que ele fala, e perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque eles sabiam que os apóstolos receberam diretamente do próprio Jesus. Então, esses cristãos do primeiro século, esses primeiros convertidos, estavam obedecendo à doutrina dos apóstolos. Não estavam obedecendo às outras doutrinas, porque existiam outras doutrinas. Se você for ler o livro de 1 Coríntios, ele vai deixar bem claro que muitos cristãos que seguiam a outra deusa, tal da deusa Diana, depois de se tornarem cristãos, eles queriam voltar para trás. Queriam voltar para outra doutrina. Eles queriam fazer uma conjunção entre a doutrina que eles, a tradição que eles tinham, com a nova doutrina que eles aprenderam, que era a doutrina de Cristo. E Paulo puxa a orelha deles, que não podem fazer isso. Se um homem se tornou um novo homem, então deve obedecer a Cristo.
tá? Deve estar seguindo aí os ensinamentos de Jesus. Abre comigo lá no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, Jennifer, do 1 ao 15. achou, Pode ler. Jennifer? Achei. É Jó, né? Isso. João. Eis que os meus olhos viram. Peraí, desculpa. É 13, É do 1 ao 13, 15? do 1 ao 15, isso. Uma boa leitura aí. Eis que os meus olhos viram tudo o que é isto, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vós sabeis também, eu o sei, e não Jennifer, vos sou Não é? você está no capítulo 13? É de João. É João, João, Ah, capítulo eu achei que era 13. Jó. Não, é Não, é João. Peraí, João. então Tá, João, João. João, capítulo 13, tá? tá. Antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregava tudo nas mãos e que viera Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés, replicou Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso diz: Nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhe: Entendeis o que vos tem feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavai os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Isso, obrigado, Jennifer. Então, vamos dar uma analisada nessa nossa leitura aí. Naquele período, principalmente naquele período, para lavar o pé de outra pessoa era muito humilhante para quem estava fazendo este ato, tá? Normalmente quem fazia era escravo que acabava fazendo isso para o seu dono. Ele tinha que lavar os pés do dono, as sandálias e colocar no pé dos donos. Então, o dono de escravo ele não tinha nem esse trabalho de lavar seus próprios pés. Quem lavava eram os escravos. E olha a atitude de Jesus Cristo. Ele se coloca abaixo de todos e deixando isso daí como um exemplo. Tá? Então, ele deixa bem claro, para ser maior, você tem que ser menor. Tem que ser servo um do outro. O que isso quer dizer? Quando Jesus está dizendo isso daí, ele está falando que nós devemos doar a nossa vida pelo outro, devemos estar ajudando, né, apoiando junto com aquele irmão que está se perdendo, que está precisando de alguma ajuda, alguma coisa assim. Então Jesus, ele mostrou aí que ele sendo Senhor, ele não deveria jamais fazer uma coisa dessa. Se nós analisarmos os dias de hoje, os dias atuais, se a gente pegar uma hierarquia aí, seja dentro de uma empresa, seja onde for, tá? Ou dentro da própria igreja, nós não vemos esse tipo de atitude. Muitos se sentem humilhados se realmente fazer
se desempenhar um papel desse jeito, ou se fazer um ato dessa maneira. Nós nos sentimos envergonhados, nós nos sentimos inferior se a gente for fazer isso. Mas olha aqui o exemplo de Jesus. Isso é um grande exemplo. Então, muito pelo contrário, Jesus deixou bem claro aqui, ó, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que nós estamos dispostos a chegar e a lavar o pé do outro? Tá? Jesus mostrou aqui um ato de coragem. E ele mostrou um ato aqui, onde o que? Simbolicamente, né, foi um ato que ele realizou, lavando os próprios pés, mas simbolicamente também que nós devemos ser servos, servir um ao outro, devemos servir o nosso próximo e não ser servido. Então, devemos ter essa disposição, devemos compreender o que Jesus fez aqui nesta leitura, nesse contexto. Devemos compreender totalmente e trazer isso para a nossa vida. Será que nós fazemos isso? Nós ficamos afatigados aí com a nossa correria do dia a dia, nossos afazeres. E muitas vezes nós acabamos até de deixar de falar uma palavra sobre Deus para aquele que está ao nosso lado. As Escrituras falam que nós devemos anunciar a mensagem. Nós vemos muitos saindo para a missão fora. Mas, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, nós negligenciamos. Com os nossos próprios vizinhos, nós negligenciamos. No nosso trabalho, quando estamos com as pessoas mais próximas de nós no trabalho, nós acabamos negligenciando. É claro que, quando você vai anunciar a palavra para alguém, tem que ser no momento certo, no lugar certo, tá? Aproveitar a oportunidade. Normalmente a pessoa acaba dando uma oportunidade para estar falando. Quando ela dá a oportunidade, se falar, ela vai ouvir. Agora, se ela não dar a oportunidade, não adianta, que ela não vai dar ouvidos. Então devemos, sim, seguir aí o exemplo de Jesus Cristo, ser servo um do outro. Jesus estava ensinando isso aí, e os apóstolos deixou esse grande ensinamento nas suas cartas, tá? Que sejamos aí sempre humildes e servindo um ao outro. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Para cumprir os mandamentos de Jesus, devemos viver uma vida em qualidade de obediência. Obediência a quem? A palavra de Deus. Obediência ao nosso Deus, que mandou teu filho Jesus, colocou ele como cabeça da igreja, e Jesus formou 12 apóstolos e deixou uma ordem para um mandamento, e de fazer discípulos. Todos os apóstolos se tornaram discípulos de Cristo, então se tornaram cristãos. Todos nós hoje somos cristãos, independente de quem for, independente se é um pastor, se é um padre, se é um presbítero, enfim, todos somos discípulos. Não existe apóstolo hoje. Alguns aí se intitulam apóstolos, mas a palavra deixa bem claro que apóstolo foi aquele que viveu diretamente com o próprio Jesus. Aquele que comeu com Jesus, dormiu com Jesus, aprendeu diretamente com o próprio Jesus. Esses são os apóstolos, que foi escolhido por Jesus. Não foi eles que escolheram Jesus, foi Jesus que escolheu os 12. E deixou bem claro, ide fazer discípulos. E eles fizeram isso. Tá? Então, é diferente. Um cristão é diferente de uma pessoa religiosa. E o que seria uma pessoa religiosa? Tá? Vamos ver, o que seria uma pessoa religiosa? Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 22. Então, temos que ter cuidado, por isso nos traz um perigo muito grande perante a Deus, de estar apenas praticando uma religião. Nós não devemos ser religioso, nós devemos ser cristão. Há diferença, e a palavra nos mostra essa diferença. Vamos ver algumas passagens. Abre lá no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3. Lê para nós aí. Cristiane. Continuou ele: Eu sou de Deus,
Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel em toda observância da lei de nossos pais. Partidário, entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Isso. Aqui, Paulo, ele está explicando como ele era antes de tornar cristão. Como que ele era? Ele era judeu, de nascença. Tá? Ele nasceu na cidade de Tarso, da Cilícia. Tarso era uma cidade, Cilícia, uma região. Então, como se fosse assim, nós hoje estamos em Prudente. Tá? Quem está em Prudente, e, por exemplo, se tem alguém que mora em Machado, ou até Epitácio, está na região de Prudente. Cidade de Machado, região de Prudente. Quando você vai, vamos para a região mais conhecida, ou será uma outra, vamos pegar a região de Araçatuba. Região de Araçatuba vai englobar várias cidades ao seu redor. Então, vou pegar lá uma cidade, um exemplo, Mirandópolis, pertence à região de Araçatuba. Então, a pessoa que nasceu em Mirandópolis é da cidade de Mirandópolis, na região de Araçatuba e assim por diante. Tá? Então, quando Paulo está falando aqui, eu sou de Tarso, é uma cidade, região da Cilícia. Então, o que seria? Distante, fora de Jerusalém. Tá? Fora de Jerusalém. Então, ele está explicando aí. Ele é um judeu de nascença. Judeu de nascença. Ele foi instruído nos pés de Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Era um dos líderes ou um dos fariseus lá em Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém. Então, esse Gamaliel, ele ensinava as escrituras, a lei de Moisés. Ele era um mestre, ele ensinava. Só que eles ensinavam o quê? Ele ensinava as tradições do judaísmo. Então, Paulo, ele foi instruído 100% nessa tradição. Ele está dizendo, olha, eu era assim, eu era um religioso. Quando eu conhecia Cristo, eu me transformei. Depois aí as leituras em diante estão mostrando como que foi a conversão de Paulo. Ele estava indo para Damasco com uma missão, ele achava que estava certo. Qual era a missão que ele foi para Damasco? Ele foi para Damasco com a intenção de encontrar cristãos e prender esses cristãos. Essa era a missão. Por quê? Porque ele achava que fazendo isso, ele estava praticando o que era certo perante a sua religião. No caminho, quando ele conheceu a Jesus, ele percebeu, ele viu que ele estava errado. Que desde o início ele estava errado. Foi onde ele se converteu e se tornou Paulo, o apóstolo Paulo. Então o próprio Jesus escolheu ele como apóstolo. Ele colocou ele como apóstolo dos gentios, que somos nós. E também Paulo ensinou muitos cristãos, muitos próprios judeus ele ensinava. Então ele deixou bem claro que ele era zeloso. Quando ele fala, olha aí o versículo, finalzinho do versículo 3, sendo zeloso para com Deus. Ele achava que ele estava certo. Ele era zeloso. Ele estava seguindo ali a lei de Moisés, mas estava sendo zeloso. E ele reconhece que ele estava errado. Por isso que ele se converteu. Ele reconheceu esse ato. Então, isso é a atitude de uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela é zeloso para com Deus. Deus não quer que nós sejamos zelosos. Deus quer que nós sejamos obedientes. É diferente ser zeloso e ser obediente. Totalmente diferente. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3. Lê para nós aí o versículo 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5.
Vou ler, tá? Tá. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Isso. Então, o que está dizendo aí? Que a pessoa religiosa, ela tem forma de piedade. Ela tem forma de uma pessoa piedosa. Mas o que acontece? Ela é aquela pessoa que perante, dentro da igreja, ela é uma pessoa, mas fora ela é outra. É a aparência de santidade. Então ela não é a mesma pessoa dentro da igreja, não é a mesma fora da igreja. Em casa, na rua, no trabalho, não é a mesma pessoa. Então esta pessoa, ela tem uma forma de piedade. É uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela só procura fazer a vontade de Deus dentro da igreja, mas fora não. E as escrituras nos ensinam que nós devemos ser dentro e fora. Ser cristão. É isso que ela nos ensina. Dentro e fora, ser cristão. Abre comigo lá no livro de, tá bem apagado aí, mas é livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Lê para nós do 20 até o 23. É a Jennifer. Colossenses 2, do 20 até o 23. Se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças, como se viveis, Não é daí como não, se é. viveis É Colossenses 2. 2. É isso aí mesmo. Tá certo. Esse é Colossenses 23, 2, tá. é do 20 até o 23. É, desculpa, eu não peguei errado. Tá certo. Pode continuar. tais? Não toques, não provês, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Isso. Veja bem, olha só. Ele começa assim: se morrestes com Cristo, então já não temos mais ligação com o mundo. Somos de Cristo, né? Então devemos estar manuseando o que é correto, que é a própria palavra de Deus. E não andando segundo o que? Olha o versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então tudo que vai além do que está escrito são doutrinas do homem. Tudo que está ao contrário do que está escrito são doutrinas do homem. Isso torna o homem uma pessoa religiosa. Muitos costumes ou tradições são doutrinas do homem. E isso afasta o homem de Deus. Isso se destrói. Olha só, no 23 ele fala assim: tais coisas, com efeito, tem aparência de sabedoria. É só aparência. Mas não é sábio. Por quê? Porque não vem da parte de Deus. São ensinamentos que o homem pegou, tirou até da própria palavra, mas ele acabou invertendo, trazendo para, de acordo com a sua vontade. Ou, melhor dizendo, de acordo com o seu interesse. E aí acaba pervertendo e acaba levando outras pessoas nesse caminho. É um perigo. Então, ele acaba até oferecendo um culto para Deus, mas Deus está deixando bem claro, é falso. Então a pessoa religiosa, ela segue religiosamente a doutrina dos homens. Mas como que eu vou saber o que é doutrina do homem e o que é doutrina de Deus? É só olhar na palavra. Olha o que a palavra está dizendo e olha a doutrina aonde você está indo. Nós devemos fazer isso. Todos nós devemos fazer isso. Como que está a doutrina onde eu estou indo? E como que está e o que está escrito nas escrituras? Está de acordo com o que está nas escrituras? Ótimo, perfeito.
É isso aí. Não está de acordo. Opa, então tem alguma coisa errada. Para estarmos atentos a essa situação, devemos conhecer as Escrituras, que infelizmente muitos não dão crédito. Muitas pessoas até querem aprender, têm o desejo, mas não seguem. Quando fala, vou estudar as Escrituras, ela começa, mas não termina. Eu falo isso para vocês porque todos os anos nós começamos com 30, 40 alunos por sala. Normalmente nós abrimos de 3 a 4 salas. Quando termina 2 ou 3. Por quê? Porque não dão seguimento, não dão aquela importância no que a palavra está dizendo. Porque às vezes acaba ficando muito cansativo, às vezes não consegue entrar, não consegue ir para a aula, arruma compromisso para aquele momento. Isso que acontece, é o inimigo que está trabalhando para que nós não damos importância a esse compromisso que nós assumimos. Só que, quando nós assumimos um compromisso desse, nós não estamos assumindo um compromisso com aquele que vai dar aula, ou aquele que vai participar, ou com o pastor, alguma coisa. Não, nós estamos assumindo um compromisso com Deus. E nós acabamos quebrando esse compromisso. Por isso que nós temos aí hoje, nos dias de hoje, muitas aflições no dia a dia. Porque nós fazemos um compromisso com Deus e nós não cumprimos. Isso que aconteceu com o povo. Deus, ele anulou a primeira aliança, por quê? Por causa disso. O povo no início assumiu o compromisso, mas no seu dia a dia não seguia. E Deus acabou aí, deixando o povo aí fazer o que quisesse e acabou aí sendo escravo de outras nações. Estou falando do povo de Israel. Tá? E o cristão? É a mesma coisa. Ele faz um compromisso com Deus, mas não vai até o final. Por isso que Jesus deixou bem claro na sua frase. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Muitos já se tornaram cristãos, porém, estão permanecendo? É isso que Jesus está querendo dizer. É triste. Nós devemos ter cuidado, porque nós podemos estar nesse meio. Por isso que devemos estar lendo e meditando na palavra todos os dias. Todos os dias. Lê para nós aí capítulo 2 de Colossenses, o versículo 8. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas e nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Isso. Tem muitas pessoas que falam bonito, muitas pessoas que têm pregações ou ensinamentos muito bonitos. Mas qual que é o principal que nós devemos ver? Se realmente está na Bíblia. Se realmente é isso que a Bíblia está dizendo. Se ele tem uma pregação bonita, se ele fala bonito, e você for comparar, está de acordo com as Escrituras, perfeito. Perfeito. Tem que dar crédito. Só que a gente tem que tomar cuidado para não cair na religiosidade. Então, a pessoa religiosa, ela é enredada pela tradição. De quem? Dos homens. Temos que tomar cuidado para não cairmos nesta tradição. É que nem aquela história, né, Carlos? Tem pessoas convertidas e tem pessoas convencidas. Isso. Infelizmente. Eu falo, tem gente que não sabe nada da Bíblia e já se convence pela palavra bonita, né? É isso Porque aí. qualquer sermão que você vai, qualquer lugar, alguém ali dentro vai ser tocada por aquela palavra que está acontecendo com ela. Aí nem sabe o que está acontecendo, às vezes se convence com a pregação e não se converte para Jesus, né? É isso aí. Mas por quê? Porque foi uma pregação muito bonita. É bom, Exato. é bonito. É bonito ouvir uma pregação bonita? É bonito, mas nós devemos ver se realmente ela é fundamentada na palavra. Ensinamentos, e doutrinas e assim por diante. Por quê? Quando falamos em doutrina, a doutrina ela é única, ela está na palavra, está na Bíblia. É o que a Bíblia ensina. Lembra no livro de Atos, capítulo 2?
aqueles que se tornaram cristãos, eles perseveravam na onde? Na doutrina dos apóstolos. E nós vemos que o apóstolo Paulo e os outros vêm orientando, cuidado com outros ensinamentos. Para a gente diferenciar, devemos conhecer as Escrituras. Infelizmente, tem muitos cristãos que não conhecem a Escritura. Tem muitos cristãos que se tornaram cristãos, por isso que a Elisete acabou de falar, porque ouviu, achou bonito e se tornou cristão, mas não se baseou na Bíblia, na palavra. Até carrega ela na mão, mas só abre perante ele na hora do culto, e mais nada. Quando chega em casa, ela abandona, deixa lá, só vai usar no próximo culto que ela for, ou missa, seja onde for, não dá importância. E aí acaba o quê? Acaba caindo no erro. Temos que tomar muito cuidado, realmente, em relação a isso daí. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Lê para nós o versículo 12 até o 15. Agora é a Cristiane. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 12 ao 15. Achou, Cris? Achei. É que eu vi que você apagou o microfone. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem e se afirmarem iguais a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos que se disfarçam em apóstolos de Cristo, que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Olha só, isso vai ter um fim. E as pessoas que praticam isso vão ser jogados pelas suas obras. Então, o que a palavra está dizendo? Que muitos são enganados, achando que estão certos, por falta de conhecimento. Então, a pessoa religiosa ela é enganada facilmente por qualquer homem, por homens que se passam por ministros. Infelizmente, nós vimos muitos ensinamentos aí que é voltado para esse lado. Eu vou usar alguns exemplos aí. Quando você vê algum ensinamento sobre prosperidade, aí vão falar que você deve dar o dízimo, deve dar para você receber, e assim por diante, que você tem que dar porque você vai receber o dobro, né? Então, eu já vi casos das pessoas vender casa, vender carro e dar tudo, com a intenção de receber o dobro daquilo, e nunca receberam. É um tipo de ensinamento errado, é um tipo de ensinamento enganoso aí, né? Então temos que ter cuidado com alguns ensinamentos. E a palavra ela nos ensina que prosperidade é totalmente diferente com aquilo que o mundo ensina. Né? Prosperidade é você viver em paz com Deus, você ter o suficiente para você estar vivendo, não faltar nada para você ser suprido em todas as áreas da sua vida. Aí chega uma pessoa com um outro ensinamento aí, falando que você deve fazer isso, aquilo, para você receber o dobro. É um exemplo, tá? Realmente não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, esses ministros, esses homens, parecem ser homens de bens, homens da justiça. Mas muitos deles, nós sabemos que eles receberam ensinamentos errados. Então, quando recebem ensinamentos errados, dão ensinamentos errados. Ficam focados apenas em algumas partes da Bíblia, apenas naquelas partes que te interessam. Infelizmente, nós somos assim. Nós só queremos ler ou ver o que a Bíblia nos fala, aquilo que nós temos interesse. Aquilo que nós não temos interesse, a gente passa por cima. Só que a palavra é completa. Devemos dar atenção nela do início ao fim.
Então, olha só, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E assim engana muitas pessoas. Tá? Muitas pessoas mesmo, infelizmente, são enganadas. Vamos lá. Aqui, gente, um monte, né? Tá aparecendo um monte aí, mas o que aconteceu? Os slides aqui, quando eu abri, ele abriu em inglês. Ele acabou traduzindo e ficou totalmente aí desconfigurado. Tá? Então é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Aí quando eu fui traduzir para o português, ele acabou aí algumas palavras, mas ele vai logo dizer a certo. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Lê para nós aí. Agora sou eu. 7, eu já achei 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá vendo? O próprio Jesus está falando. Mas por quê? Porque muitos que estão fazendo isso é porque tem interesse próprio. E quando ele tem interesse próprio, ele acaba levando muitas pessoas nesse caminho. E as pessoas que recebem esse tipo de ensinamento, acham que estão certos porque não têm conhecimento da palavra, acaba caindo nesse erro. Automaticamente elas vão estar dando continuidade a esse ensino e vai caindo todo mundo no mesmo erro. Então a Isso pessoa... Desculpa. Pode falar, Isé. Isso também dá para entender aqui, ó, que as pessoas às vezes fazem coisas como troca com Deus, né? Isso. Eu fiz isso, mas o Senhor não viu que eu fiz isso? Quer dizer, fez para os homens, não fez para Deus. Essa é a grande diferença. É isso aí. Então, Deus não é um Deus de troca e nem é um Deus de barganha. Ele é um Deus verdadeiro, onde ele espera que todos sejam obedientes à palavra dele. E onde está a palavra dele? Está nas Escrituras. Então, se as Escrituras está dito assim, faça isso, não faça assim, é para fazer isso. Não é para fazer assim. Né? Então, a pessoa religiosa, ela faz até profecias. Ela não conhece realmente o que é profecia. Muitos acham que profecia é o que é? Profetizar o que vai acontecer amanhã. Ó, Carlos, amanhã vai acontecer isso e isso na sua vida. Isso é uma profecia. Seja a profecia bem ou seja a profecia mal. Mas não é isso que a Bíblia ensina sobre profecia. A Bíblia ensina que profecia é você pegar a palavra de Deus e transmitir para outra pessoa. Vem da palavra profética, que foi escolhido por Deus para transmitir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus passou para outras pessoas. O que é profecia? Profecia é a palavra de Deus. E não é aquilo que eu falo sobre o que vai acontecer amanhã. Amanhã pertence somente a Deus. Ah, mas eu tive sonhos. Tá, Deus pode mostrar? Pode. Pode. E nós vemos na Escritura que Deus, através de sonhos, mostrou muitas coisas que iriam acontecer. Mas quem que mostrou? Foi Deus. Mas o que Deus espera hoje de nós? Que nós sejamos mensageiros, obedientes à sua palavra. O próprio demônio, nós vimos que ele tem poder de expulsar os próprios demônios. Mateus 20, 22, o próprio Jesus está falando. Eles têm poder de realizar curas, são curas instantâneas. São curas assim que acontecem, mas fica sequelas. Jesus não reconheceu esse tipo de ensinamentos, esse tipo de profecias, esses tipos de curas e enfermos. Ele não reconhece. Por que ele não reconhece? Porque ele sabe que o coração dessa pessoa não está totalmente ligado a ele. Se não está ligado a ele, está com Satanás. Porque lá no livro de Apocalipse ele deixa bem claro. Jesus prefere que nós sejamos quente ou frio.
Quente, estamos com ele. Frio, não estamos com ele. E nem morno. Morno, não estamos com ele. Só estamos com ele se nós formos quentes. Morno e frio está com Satanás. Deus permite, nós também vimos aí, que Deus permite que tais coisas aconteçam. Para quê? Se tais coisas acontecem é porque as pessoas não deram crédito na palavra de Deus. Então Deus permite. Se você não dermos crédito naquilo que Deus está dizendo, Ele vai permitir que outras coisas aconteçam para nos enganar. Por quê? Porque eu não dei crédito na palavra dele. Então Deus quer que nós demos crédito na palavra dele. Deus quer que nós sejamos obedientes na palavra dele. Abre lá no capítulo 23 de Mateus. Lê para nós o versículo 23. 23. É a Jennifer agora? Mateus 23. Não, é a Jennifer. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devieis fazer sem omitir aquelas. Está vendo? O que Jesus está falando? Que eles estavam dando ensinamentos errados. E ele está falando com quem aqui? Quem eram os escribas e os fariseus? Jesus está chamando eles de hipócritas. O que seriam hipócritas? Mentirosos. Homens que pervertem a palavra de Deus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os líderes que viviam lá dentro do templo. Esses homens tinham que conduzir o povo à vida espiritual. Tinha que conduzir o povo aos ensinamentos verdadeiros de Deus. Tinha que conduzir o povo à obediência a Deus. Tinha que conduzir o povo a estar buscando a Deus cada dia. Então eles tinham que conduzir o povo a estar sempre próximo de Deus, a estar confiando em Deus, a estar buscando em Deus. Então eles tinham que conduzir, eles eram intercessores entre Deus e o povo. Então eles olhavam, tinham que ver as escrituras e transmitir o que realmente estava escrito. Ele fala, mas vocês, o que vocês estão? Vocês estão dando dízimo. Ótimo, mas vocês estão negligenciando outras partes. Então o que Jesus está falando? Que o cristão deve ser completo. Nós devemos ser completo, de acordo com a palavra dele. Interessante que, olha só, quando ele está falando de dízimo, quando ele fala de dízimo, ele deixa bem claro. O que é o dízimo? É dado em alimentos ou animais. Olha o que ele fala aí. Vocês dão dízimo da hortelã. Hortelã é um alimento, eles usavam como alimento o hortelã. Do endro e do cominho, alimentos. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, quando se fala em dízimo, nós já estudamos, dízimo significa alimentos. E hoje se fala muito em dízimo, você tem que dar 10%. Mas, dízimo é alimento. E foi dado para quem o dízimo? Para os judeus, para o povo de Israel. Não foi dado para o cristão. As escrituras ensinam sobre como ofertar para Deus. As escrituras do Novo Testamento fala da verdadeira oferta e não fala de dízimo. É um dos pontos. É um dos pontos que não agrada a Deus. Por quê? Porque você dá por obrigação. Deus mudou totalmente. Ele expôs a sua vontade para o povo. O que ele expôs? Deus deixou bem claro assim. Deus disse assim, eu quero que vocês me obedeçam. Eu quero que vocês ensinem meus ensinamentos. Sigam meus ensinamentos. É isso que Deus está falando. O meu ensinamento é esse, esse e esse. É isso que Deus está falando. Uma pessoa religiosa, ela paga rigorosamente o dízimo e deixa de praticar o amor. Então, quando ela dá o dízimo, ela está dando por obrigação. Eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar.
Não está dando porque está realmente amando, reconhecendo as bênçãos, a oportunidade que Deus nos concede. Ela está dando porque ela está sendo pressionada internamente por causa disso. Ela mesma se impressiona. Não, eu tenho que dar. Eu tenho que dar meu dízimo, eu tenho que dar meus 10%. A palavra deixa bem claro que quando você for contribuir, deve contribuir com alegria, com amor, de livre e espontânea vontade, de acordo com a sua prosperidade. E não você vender uma casa, dar todo o dinheiro da sua casa e ficar sem moradia. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que você doa, primeiramente, a si mesmo. Tá? Depois vocês lêem lá, 2 Coríntios, capítulo 8. Então, pode ler o capítulo 8 inteiro. Ele está falando lá que o povo contribuiu com o coração, mas primeiramente eles deram a si mesmo. Eles deram a si mesmo. Depois eles contribuíram. O que deram? Se entregaram a sua vida a Jesus. Né? E eu acho também que a oferta, o dízimo, alguém fala, a gente não dá, a gente devolve, né, Carlos? Porque tudo que nós temos, graças a Deus, né? Graças a Ele, porque A Ele gente nos devolve o que Ele dá. concedeu. Ele nos concedeu isso daí. Isso. A Né? gente está devolvendo uma mínima do mínimo, né? Se for ver, né? Isso. Abre lá no capítulo 15 de Mateus. Mateus, capítulo 15. Lê para nós versículo 8 e o 9. Agora é a Cris. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Isso. Tá vendo? O que acontece? Nesse caso, aí nós estamos apenas da boca para fora. E o coração? O coração está distante de Deus. O coração está longe. Jesus está deixando bem claro. Jesus conhece o coração de cada um de nós. E ele fala, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que acontece? Aquele culto maravilhoso, não sei o quê, mas está de acordo com a palavra? Não. Está tudo em vão. Foi em vão aquilo, foi bonito tudo, mas foi em vão, porque não foi edificante, não agradou a Deus. Se não agradou a Deus, então tanto aquele que está realizando como aqueles que estão ouvindo, não teve proveito nenhum. Não levou próximo a Deus. Isso é falta de conhecimento. Então as pessoas religiosas, elas honram a Deus com os lábios, e seu coração está longe de Deus. O próprio Jesus está falando isso. Não sou eu que estou falando. A própria palavra está falando. Então, quando nós formos louvar a Deus, temos que louvar a Deus com o coração. Temos que participar das coisas de Deus com o coração, com alegria. Temos que realizar nossas ofertas com o coração, com alegria, com entendimento. Temos que estar participando da ceia com alegria, com entendimento e assim por diante. Temos que estar buscando a Deus, temos que estar vivendo com Deus com alegria, não sendo forçado. Eu estou indo porque fulano foi. Não. Então devemos cumprir os mandamentos de Deus. Abra comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 6. Amós. Amós, capítulo 6, versículo 5. Amós, capítulo 6, versículo 5. Lê para nós aí quem achou. Amós é um livro tão pequenininho, né? Que a gente
Às vezes não acha ele. Mas é antes de Obadias. Posso ler? Pode ler. Pode. Que garganteiam ao som da lira, e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi. Isso. Nós já lemos sobre isso daí quando nós falamos sobre música, né? Que os instrumentos, quem criou e introduziu nos cultos foi Davi. E a igreja depois do século, mais ou menos do ano 1000, deixa eu lembrar aqui, 1800, século X, século X, do século X para cá, a igreja introduziu os instrumentos no culto, nas missas e etc. Se vocês pesquisar, o próprio Google traz isso daí, tá? Eu aprendi nas minhas aulas de teologia, mas se você pesquisar, entra no Google uma hora e pesquisa lá quando foi introduzido instrumentos na igreja. É século X, eu não lembro um ano, 1800, alguma coisa assim. Tá? Desse século para cá que foi introduzido, não se usava instrumento. E aqui no livro de Amós, Deus está declarando ao povo aquilo que estava desagradando a ele. E o instrumento era um dos motivos que Deus desagradava. Era um dos. Existia vários outros motivos. Então o povo não estava cumprindo toda a lei que Deus tinha passado para o povo. Então as pessoas religiosas, elas procuram fazer aquilo que agradar seus próprios desejos. Ah, não, eu acho bonito, eu gosto, porque eu acho bonito, mas e o seu coração? Como que está? Está com Deus? Como que está a sua vida diária? Você está seguindo os preceitos de Deus? Você está seguindo aquilo que Jesus está ensinando? Ah, não, eu não oro, não leio, eu não essas coisas que eu não pratico. Opa, então, tá vendo? Na lei de Moisés, se o israelita desobedecesse um mandamento, ele estava desobedecendo a todos. Na lei de Jesus é a mesma coisa. Se eu desobedeço um mandamento de Jesus, eu estou desobedecendo a todos. Somos perfeitos? Não. Somos 100%? Não. Conseguimos obedecer toda a lei de Cristo? Não. Mas é onde entra a misericórdia de Cristo. Se eu reconhecer minhas falhas, pedir perdão e lutar para não cometer. Mesmo que eu venha cometer, mas se eu estiver lutando para não cometer, Jesus vai estar olhando e vai entrar a misericórdia dele. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus Cristo. Nem Adão foi perfeito. Se Adão fosse perfeito, olha que Deus conversava pessoalmente com Adão, todos os dias à tarde. Ele não tinha pecado. Depois que ele pecou, ele se tornou imperfeito. E a palavra diz, lá no livro de Timóteo, diz que as Escrituras nos tornam perfeitos. Ela vai nos aperfeiçoando perante a Deus. Ela vai nos aperfeiçoando. A Bíblia, as Escrituras é perfeita. Nós não. Tá? Então, temos que tomar muitos cuidados. Se a gente está procurando a Deus para satisfazer os nossos próprios desejos, estamos indo no caminho errado. Estamos indo no caminho errado. Então, olha aí. A pessoa religiosa, ela é descrita na Bíblia de uma forma muito parecida com a pessoa verdadeira. Tem todas as características da verdade. Só que ela é condenada pela palavra de Deus. Por quê? Porque ela não obedece à palavra de Deus. Ela vai atrás dos seus próprios desejos. Ah, não, eu vou naquele culto porque é um culto de prosperidade. Então, quem sabe eu seja próspero. Estou indo por quê? Por causa de Deus? Não, estou indo porque eu quero ser próspero. É errado você ter prosperidade? Não, deixe você caminhe com Deus. Porque Deus,
Ele tornou ricos os homens que obedeciam a ele. É só olhar para a vida de Abraão, vida de José. Só olhar para a vida desses homens que foram obedientes. Só que eles sabiam que aquilo não era nada. Esses homens sabiam que Deus tinha uma promessa superior. Qual seria a promessa superior? A salvação. Eles não se importavam muito com a vida deles, porque eles sabiam que Deus ia dar um lar muito melhor para eles. Então, olha onde que estava o coração deles. O coração deles não estava na riqueza, estava naquilo que Deus estava proporcionando futuramente. É isso que Deus espera, é isso que o cristão deve estar buscando. E o que as pessoas obedientes fazem? Estou olhando aqui o relógio, temos tempo ainda, né, Elisete? É 9h26 ainda. Então temos tempo. O que a pessoa obediente faz? Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 17. Lê para nós o versículo 11. Agora é a Cristiane. Atos capítulo 17, versículo 11. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras, que essas coisas eram de fato assim. Isso. Vamos só analisar um pouco aqui essa situação. Nós já lemos essa passagem. Então, olha só. Os bereanos. Paulo e Silas chegaram nesta cidade e foram ensinando sobre Jesus. Só que antes deles chegarem até Jesus, eles usaram as Escrituras, a lei de Moisés, até chegar em Jesus. Por que eles usaram todas as Escrituras? Porque as Escrituras, elas falam de Jesus. As Escrituras, elas apontam para Jesus. As leis, os salmos, tá? Todos apontam para Jesus. E esses bereanos, aqui está falando que eles tinham condição financeira melhor, porque eles tinham as escrituras na mãos. E naquele período, quem tinha escritura na mãos é porque tinha condição de comprar. Para você ter uma escritura completa, só para você ter uma ideia, para você ter uma folha das escrituras, você tinha que trabalhar uma semana, no mínimo. Só para comprar uma página das escrituras. Uma semana, só para isso. Então, o seu trabalho diário, você não poderia tirar para comer, para se alimentar, né? Para fazer outras coisas, apenas para comprar um texto pergaminho. Um texto. Então, era caro. Era caro o papel naquele período. Então, eles tinham as escrituras. E tudo que o Paulo e Silas estavam ensinando, eles estavam conferindo nas escrituras. Se eles estavam conferindo, então porque eles tinham um conhecimento também. Olha só, e não foi assim de uma hora para outra. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias. Então, todos os dias que eles ouviram o ensinamento desses dois homens, eles iam nas escrituras conferir. Eles não ficaram assim, eles não ouviram aqueles homens e ficaram já satisfeitos só por ouvir. Eles foram conferir nas escrituras. É isso que o cristão deve fazer. Todo tipo de ensinamento nós devemos conferir nas escrituras. Todo tipo de ensinamento. Para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles conferiam sim. Então a pessoa obediente, ela examina as escrituras para saber a verdade. Então é isso que o cristão deve fazer. Quando Deus fala para sermos obedientes, devemos estar sempre procurando a palavra, se aquele ensinamento está de acordo com a palavra. Se está de acordo com a palavra, ótimo, perfeito. Se a doutrina da igreja está de acordo com a palavra, ótimo. Se tem algo fora,
é melhor abandonar. E olha que, com isso, eles se converteram. Olha o versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Por quê? Porque olharam as Escrituras. O que mais? Abre lá no livro de Mateus, capítulo 7. Lê para nós versículo 21. 21. Vou ler. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Tá errado, né? Eu virei 21. muita página. 7, 21. Eu li 8. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso. Por que será que a Elisete levantou o tom, né, Elisete? Mas olha só. Olha o que o próprio Jesus está dizendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Então, nós ficamos aí diariamente falando Senhor, Senhor, apenas da boca para fora. Temos que tomar cuidado. Se você olhar as Escrituras, você vê que as Escrituras não falam o nome de Deus. Por quê? Por que não fala o nome de Deus? Para não ficar falando o nome de Deus em vão. Então você vai ver Senhor, Pai, para não ficar falando o nome de Deus em vão. Os escritores tiveram todo cuidado ao escrever ou a traduzir, tiveram todo cuidado de não pronunciar ou não escrever o nome de Deus, para não escrever em vão. Jesus está falando aquele que fica falando em vão o nome de Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Então temos que tomar cuidado com isso também. E ele deixa bem claro, aquele que vai entrar no reino é qual? É aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Olha só. Então a pessoa obediente, o que ele faz? Ele faz a vontade de Deus. Ele faz a vontade de Deus. Onde que está a vontade de Deus? Está nas Escrituras. Novo Testamento. Novo Testamento. Ensinamento de Jesus Cristo, que foi passado para os apóstolos, que foi transmitido para os cristãos, que foi transmitido para todos os homens, e aqueles que se tornaram cristãos devem obedecer a palavra. Então, aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus no culto? É ser louvado. O culto deve ser prestado a Deus. É a Deus que deve ser prestado o culto. Então, é Deus que deve ser reverenciado. E Jesus mostra que nós devemos fazer isso todos os dias, em todas as nossas ações. E lá para nós agora, Miguel. lê para nós primeiro Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Lê para nós aí. Pode ver? Pode. Vós, testes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Então, a pessoa obediente, o que ela é? Ela pertence ao Senhor. Ela recebeu a palavra, independente da situação, ela permanece firme, ela permanece alegre no Espírito Santo. Então, a pessoa obediente, ela é imitador do Senhor Jesus. Olha aí, com efeito, vos tornaste imitadores do Senhor Jesus. O que Jesus fazia?
Jesus ele não se importava se o sol estava quente ou não, se era longe ou não, se tinha comida ou não. Ele se importava com as pessoas. Ele se importava com o próximo. Ele queria que as pessoas ouvissem e ele desse crédito para alcançar a salvação. É isso que o cristão deve fazer. O cristão deve ter essa sede de falar da palavra de Deus para que as pessoas possam alcançar a salvação. Então o cristão deve falar da salvação. É nosso dever, nosso papel. Abre lá no livro de Tito, capítulo 2. Lê para nós o versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7. É a Cris. Já estou íntimo, a Cris. Mostre-te em tudo um modelo de bom comportamento, pela integridade da doutrina, gravidade. Isso. O que ele está nos torcendo? O que ele está pedindo para que nós sejamos? Tá? Olhando aqui, Paulo escreveu para Tito, dando instruções para como ele deve viver para estar agradando a Deus. Como ele deve viver uma vida de obediência. Então, torna-te pessoalmente, ele está falando aqui pessoal. Então, eu devo ser assim. Devo ter um padrão de boas obras. Devo estar me apegado ao ensino de Deus. Devo mostrar integridade perante o ensino de Deus. E reverência a Deus. Então, a pessoa obediente, ela é um exemplo. E ela é seguro. Então, deve viver uma vida em padrão com Deus, obediente e seguro no ensino da palavra. Quando o cristão tem o conhecimento total, pleno, nós não temos, porque não somos perfeitos. Nós vamos viver o resto da vida estudando, lendo, buscando, nós não vamos aprender tudo, porque a palavra ela é a mesma, hoje, ontem, hoje, amanhã, ela vai ser a mesma, porém a misericórdia de Deus se renova cada dia, e a palavra cada dia nos ensina novas coisas. Então devemos nos apegar ao ensino da palavra. Então todo cristão deve conhecer a palavra. Todo o cristão. Não é apenas aqueles que ensina, ou o pregador, não. Todo cristão deve conhecer. Tudo. Volta lá no livro de Atos, capítulo 2. Lê para nós o versículo 38. Vou ler. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atitude. Tem que tomar uma decisão. Deve ter atitude. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Um beijinho. Devemos arrepender das nossas falhas. É muito importante para mim, viu? Eu amo muito. Lisete, desliga um pouquinho seu microfone. Isso. Devemos nos arrepender dos nossos erros. Então a pessoa obediente, ela se arrepende. E ela toma uma decisão. Se ela não é batizada, ela deve ser batizada. Se ela é batizada, ela deve obedecer. Deve obedecer a palavra. Deve buscar conhecimento da palavra. Vamos para o capítulo 20 do livro de Atos. Desculpa aí, tá, gente? Sem problema. O capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Lê para nós aí.
A Jennifer. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. Isso. Só para complementar isso daí, tá? A pessoa ela é obediente, independente da situação. Abra comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. Eu vou ler aqui, ó. Acompanha comigo, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A pessoa obediente, se ela cometeu algum erro, algum pecado, antes dela participar da ceia, porque ela deve participar, né? Lá no livro de Atos 27, está falando no primeiro dia da semana, assim como outras passagens falam que é no primeiro dia da semana, devemos participar do partir do pão, da ceia. Então a pessoa obediente, se ela cometeu algum delito, algum erro, primeiramente ela deve pedir perdão, se arrepender, pedir perdão para Deus. Naquele momento ela está se purificando com Deus, e quando chegar no dia de participar da ceia, ela deve participar. Não tem esse negócio de estar lá, não vou participar porque hoje eu não estou bem. Ela deve participar. Se ela não está bem, então ela não vai. Primeiro ela vai, se reconcilia com Deus, mas deve participar. A pessoa obediente, ela se reúne no primeiro dia da semana para partir o pão. Para partir o pão. Tem coisa errada aí. Para deixar o pão e a adoração. Inverteu o negócio, mas é para partir o pão, então ela deve participar, tá? A pessoa obediente, ela participa. Então ela deve partir o pão e adorar a Deus de coração. Depois vou arrumar aí essa que está preenchida aí. O que mais? Volta lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Lê para nós o versículo 7. Quem gostaria de ler para nós aí agora? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cris. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Isso. Então, a pessoa obediente, o que ela faz? Ela faz a sua oferta quando? No primeiro dia da semana. Tá lá em 1 Coríntios 16, versículo 1. E ela contribui de que maneira? Segundo propôs no seu coração. Então não é aquela coisa de troca, não é aquela coisa de barganha, mas sim aquela doação do coração, com amor, de acordo com o quê? De acordo com a sua prosperidade. Então Deus não está falando, você vai dar tudo que você tem. Não, de acordo com a sua prosperidade. Então é algo preparado, é o que você fala, com entusiasmo, com amor, com alegria, eu vou fazer a minha oferta, a minha doação. Isso não é só na oferta não, tá? É em qualquer trabalho para Deus. Tudo que você for fazer para Deus, tem que ser com amor. Olha aí, logo que a gente está aberto aí no capítulo 8, acompanha comigo aí o versículo 5 do capítulo 8, ó. E não somente fizeram como nós esperávamos,
mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Olha só. Primeiramente, aqui é os irmãos da Macedônia que doaram para os irmãos da Judéia. Primeiramente, o que eles fizeram? Se entregaram ao Senhor. Primeiro ato, se entregaram ao Senhor. Quando se entregaram ao Senhor, o que eles fizeram? Viveram a vida em obediência a Deus. O que é essa vida em obediência a Deus? Buscaram a Deus, anunciaram a mensagem, faziam visitas, enfim, e assim por diante. E resolveram ajudar. Deus abençoou tanto essas pessoas que eles deram além do que eles tinham. Mas como que você vai dar além do que você tem? Vamos supor, eu tenho R$1.000, como que eu vou dar 2.000 se eu tenho 1.000? Porque Deus fez essas pessoas prosperarem para isso. Para esse trabalho, para esse serviço. Entendeu a diferença? Mas foi com propósito. Então, essas pessoas não prosperaram para elas prosperaram para ajudar o próximo. Por quê? Porque primeiramente elas se dispuseram a isso. Então, a pessoa obediente, ela faz sua oferta no primeiro dia da semana, conforme proposta feita no seu coração, sem ser uma imposição, que significa sem ser obrigatório. Quando fala em dízimo, vira aquela coisa obrigatória. Eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar, tem que ser 10%, tem que ser 10%, tem que ser 10%. Tem que ser. Se for em dízimo, então você tem que dar 10% de alimento, e não em dinheiro. Eu vou entrar em detalhe porque nós já estudamos esta parte, certo? Abre comigo lá no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Acho que está acabando o nosso tempo, né, Elisete? 3 minutos. Vamos lá. Lê para nós aí o versículo 6. Eu vou terminar essa parte aí, tá? A lição 18, para na próxima aula nós entrarmos na lição 19. Vou ler. Pode ler. João 14, 6, né? Isso. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Jesus matou a charada. Não existe outro nome, não existe outro caminho que leva a Deus. Não existe outra pessoa que intercede por Deus. Não existe outra pessoa que leva a sua oração para Deus. É somente Jesus, o Espírito Santo. Somente. Não existe outro nome. Não tem. A Bíblia não fala. Não existe pessoa que já morreu que intercede por você. É só Jesus Cristo, que não morreu, está vivo. A pessoa obediente, ela segue somente o Senhor Jesus, como o único Senhor de sua vida, e segue a Ele. Então, ela não segue homens, não segue tradições, não segue filosofias, ela não segue falsas doutrinas. O que é falsas doutrinas? São doutrinas que vão além do que está escrito, ou são outras doutrinas que não estão na Bíblia. Então, que não segue doutrinas de homens. Para concluir, abre comigo em Mateus. Eu vou ler Mateus capítulo 6. Abre lá, Mateus capítulo 6, o versículo do 1 ao 8. Acompanhe comigo aí. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita,
para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, tudo que você fazer, faça para Deus. As pessoas não precisam ficar sabendo. Elas vão notar o seu comportamento. Mas não há necessidade de você ficar anunciando que você está fazendo jejum, ou fazendo isso ou aquilo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então nós devemos estar orando, buscando a Deus de coração. Então a rejeição de Jesus Cristo para tudo que é religioso. Jesus trata os religiosos de hipócritas. Hipócritas é aquele que não faz a vontade de Deus, faz ao contrário. Abre lá no capítulo 23. Acompanha comigo aí o versículo 1 em diante. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Olha só, ele está falando que nós devemos ser servos e viver uma vida em obediência a Deus. Então Jesus, ele rejeita o religioso. Então nós vimos aí a diferença, tá, de uma pessoa religiosa e de uma pessoa não religiosa, ou de um cristão, de uma pessoa obediente à palavra. Então vamos analisar a nossa situação. Eu estou sendo religioso ou estou sendo obediente à palavra? Religioso é aquele que segue a doutrina do homem, que acha que está certo. Cristão é aquele que segue a doutrina bíblica.
procura viver a vida obediência a Deus. Então vamos analisar. O que eu estou sendo? Uma pessoa religiosa ou um cristão? Que Deus nos abençoe, nos ajuda nessa caminhada e que nós possamos ser obedientes à palavra. É isso que Deus espera de todos nós. Amém. Tchau, meninas. Obrigado pela aula. Carlos, Deus abençoe. Cada dia melhor.